Sempre um momento Boa noite, gente. Primeiramente, muito obrigada pela presença, obrigada por ter esperado até agora. Calma, o Matheus já chegou, nós vamos começar, tá certo? Essa banca é um evento da Semana da Diversidade, tá? Que está ocorrendo, começou ontem, a gente teve o Laerte conosco. Ela vai até dia 27, tá certo? A gente tem um intervalo de uma semana na semana que vem, para o primeiro bloco. Mas é isso, então fiquem à vontade para olharem o resto da agenda, tem bastante coisa legal, tem bastante coisa acontecendo. Essa banca chama Estudo em Passa, Racismo Velado e Democracia Racial, tá certo? Calma, já esqueci. Semana da Diversidade é um evento organizado pelo Centro Acadêmico, pelo Coletivo Histéricas, pelo Fair Society e pelo Coletivo Carolina Maria de Jesus, que... Matheus, obrigada. Pelo Coletivo Carolina Maria de Jesus, que é o Coletivo de Negros da Fé, que foi criado em março e esse é o nosso primeiro evento. Então, sintam-se muito prestigiados e eu estou me sentindo muito prestigiada de tê-los conosco, tá bom? Tá, vamos começar apresentando a banca, tá? Nós temos hoje conosco, calma, gente, Matheus de Jesus, tá? Ele é doutor em Sociologia pela USP. Nós temos aqui também conosco a Lia Schuchman, tá bom? Ela é pós-doutoranda em Psicologia Social pela USP. E nós temos o Juninho do Círculo Palmeirinhas, é isso? Palmarinho. Palmarinho, desculpa. Ele é jornalista, pós-graduado em mídia e é militante do Círculo Palmarinho, do movimento negro. Bem-vindo. Eu vou explicar como será a dinâmica da mesa. Cada convidado vai ter 15 minutos para fazer uma explanação de cada tema. Então, a gente vai começar com o Matheus, ele vai falar um pouquinho de democracia racial, uma visão histórica. Depois a gente vai passar para a Lia, ela vai falar sobre branquitude, a pesquisa que ela tem feito. E o Juninho vai falar pela luta do movimento negro e vai, enfim, explanar sobre isso. Então, cada um vai ter 15 minutos para falar. Depois a gente vai ter meia hora para perguntas, colocações, discussões. Então, surgiu uma pergunta, anota, tá? Então a gente tem meia hora para discutir e eu acho que esse é um momento muito rico de a gente discutir, falar, conversar, então anotem e façam perguntas que vai ser bem bacana e no final cada convidado vai ter 2 minutos, 3 minutos para fazer uma fala final. Tá bom? Então a gente pode começar, Matheus. Obrigada pela presença e obrigada por estar, né? Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite. É muito difícil ter um espaço como esse de debate na Universidade de São Paulo, na FEA, sobretudo. Então, o grupo está de parabéns por conseguir motivar e reunir todo esse grupo de pessoas a fim de debater temas como esse. Eu quero fazer com vocês um pouco um debate sobre a relação entre o pós-abolição, o imaginário da mestiçagem e a democracia racial. Um grande autor negro maranhense, chamado Astolfo Marques, escreveu no ano de 1905 um conto chamado Ser 13. E Ser 13 significava isso, quer dizer, ser libertado no dia 13 de maio. E qual é o espanto? O que move esse conto? O que o motivou a querer escrever esse conto? O que o motivou era que as pessoas que tinham sido libertadas no dia 13 de maio, especificamente nesse dia, não queriam mais fazer as festas habituais desse dia. Ou seja, era a tradição, isso em todo o Brasil, continuou em alguns lugares, mas depois se perdeu. Era a tradição que as pessoas que tinham sido libertas no 13 de maio, propriamente, fizessem as festas e as feijoadas do dia 13, comemorando a abolição. Só que isso estava se perdendo na cidade de São Luís. E ele elabora um conto mostrando duas personagens negras que tinham suas cartas no cofre, como se falava no Maranhão, ou seja, que eram
alforriadas, debochando das pessoas em São Luís que não queriam mais se assumir como pessoas que haviam sido libertas exatamente no dia 13 de maio. Então elas falam, aquela ali, eu conheci pequena, foi escrava e tal, e agora diz que foi livre da pia, ou seja, livre da lei de 1871, da lei do ventre livre. Aquela outra, eu sei que foi liberta no dia 13, mas agora ela diz que sempre foi livre, que sua passagem pela escravidão foi muito pequena, etc, etc. O que esse conto demonstra? Ele demonstra o seguinte, que o processo de racialização, e essa é a importância do pós-abolição, ou seja, você entender a reconfiguração da hierarquia brasileira, que é uma sociedade que sai de uma sociedade de senhores, escravos, libertos, homens negros livres, homens pardos livres, libertandos, escravizados, gente no cativeiro, para uma sociedade que vai aí se organizar, uma sociedade de negros e brancos. Ou seja, o que esse conto revela? Esse conto revela que uma das principais características do processo de racialização da sociedade brasileira foi fazer com que pessoas que se percebiam de maneira muito diversa tivessem que encarar agora serem incluídas numa categoria absoluta, que é essa categoria, os ex-escravos. Até hoje se diz, quem são os negros? Isso está até nos livros, né, nossos de trabalho. Quem são os negros? Os negros são os descendentes dos escravos. Mas é fato que já no censo de 1872, a maioria da população negra brasileira já era livre. E quando você tem mesmo o momento da abolição, a maioria da população negra ela já é uma população livre, ou seja, que possui aí uns parcos direitos civis. Então, o que isso significa? Significa que a extensão dessa categoria, os negros, os descendentes dos ex-escravos, é parte integrante do processo de racialização. Então, dos primeiros confrontos que essa população, não toda ela, na verdade, a menor parte dela, egressa do cativeiro em 88 tem que lidar com isso. Ou seja, como é que uma população que se via de uma maneira muito diferenciada, eu sou liberto, outro é um homem livre, outro é um libertando, outro é um alforriado, outro é um liberto, tem que lidar agora com essa situação em que ela é nomeada, em que ela é vista nos discursos oficiais, no discurso político agora como a raça emancipada, como diria Rui Barbosa. Ou seja, a raça emancipada, os ex-escravos, os descendentes dos escravos. Então, por que isso é importante para a gente fazer a relação entre o pós-abolição, o ideário da mestiçagem e a questão da democracia racial? Porque essa população teve que desenvolver, então, formas de se sentir parte da comunidade política que se arranjava ali no interregno entre o 3 de maio e a proclamação da República. Ou seja, que essa população ela teve que desenvolver formas de se sentir parte nessa comunidade política que era a sociedade brasileira moderna. E qual é o nosso espanto quando a gente revisita o interregno entre o 13 de maio, a República e a década de 30? O nosso espanto é que boa parte da contestação que intelectuais negros fizeram na região norte, que as associações de negros aqui fizeram em São Paulo, ou seja, os grupos que movimentam a imprensa negra paulista ali no começo do século XX, como é que eles desenvolveram isso? Eles desenvolveram isso, em parte, endossando, na verdade, constituindo o imaginário da mestiçagem ou da fraternidade racial. Então, o primeiro susto, certo?
que a gente, e a gente estou falando nós, quer dizer, pesquisadores filhos de militantes negros da década de 70, que condenaram o 13 de maio, que de uma certa maneira fizeram toda uma crítica importante digamos assim, ao 13 de maio, a simbologia da concessão, da abolição e a democracia racial. O susto que a gente toma quando a gente volta aos arquivos é que é o seguinte, é que mediante a um contexto político onde o racismo científico era pungente, ou seja, as teorias do branqueamento, o determinismo racial, o determinismo biológico, o determinismo climático, uma das principais elaborações que os intelectuais negros fizeram foi endossar ou foi propriamente criar o imaginário da fraternidade racial, que era como isso era falado nos jornais, jornais que estou falando entre 1900, 1910, 1920, 1930. Então, é muito interessante hoje descobrir que um homem como, aí você está um grande intelectual negro baiano, Manuel Quirino, escreveu um texto em 1918, isso está na internet, vocês podem acessar muito facilmente, que é o colono preto como fator de civilização brasileira. Ou seja, que esse ideário, que depois se torna um ideário, digamos assim, colonizado pelo Estado, colonizado por intelectuais tradicionais como Gilberto Freire e muitos outros a partir dos anos 30, ele é inicialmente um ideário que, relativamente, se a gente for pensar as circunstâncias da época, ele é um ideário progressista, vou utilizar esse termo e tá lançado para o debate. Relativamente progressista. No seguinte sentido de que o que eles estavam falando você diz que essas manifestações, vou pensar no caso maranhense e no caso carioca, você acha que tambor de crioulo é coisa de preto? Não, meu filho. Isso aqui é coisa de preto, mas é coisa de maranhense. Isso aqui samba é coisa de preto, mas isso aqui é a cultura brasileira. Ou seja, que a primeira forma de concepção de um antirracismo no pós-abolição foi tentar converter os signos da cultura negra em signos nacionais. Porque se no âmbito do racismo científico eles eram signos da barbárie, signos da degeneração, o que eles estavam falando assim, não. Isso aqui não é coisa de preto nesse sentido que você está falando. Isso aqui não é a barbárie no sentido que você está falando. Isso aqui é propriamente a cultura brasileira. Então a primeira reação, e a gente tem que lidar um pouco com esse legado, porque é um legado importante. São muitos os intelectuais negros que estão aí, gente no Maranhão, gente na Bahia, gente aqui em São Paulo, construindo essa perspectiva, ou seja, de que aquilo que no registro do racismo científico é barbárie, na verdade, o que vocês estão chamando de bárbaro é propriamente o povo brasileiro. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente revisita esse debate do pós-abolição é tentar entender quais são as perspectivas e como é que está se desenhando ali, ou seja, quais são as alternativas que hoje a gente iria de resistência, ou seja, como é que o imaginário de Brasil está se construindo ali naquele contexto. Por que isso é importante? Isso é importante porque durante muito tempo nas associações negras, isso de uma certa maneira vai pautar a centralidade da liberdade enquanto reivindicação política. Ou seja, que o grande frame, se a gente for poder dizer assim, o grande lema que você tem nas associações negras paulistas, até de 89, até passando de 30, queremos uma nova abolição. A nova abolição. A outra abolição. E o que a outra abolição significa?
ela significa, por um lado, o reconhecimento de que aquilo que está sendo codificado como bárbaro, como de preto, como racialmente menor, é o que dá liga, o que dá solidariedade nacional num plano, e no outro, isso está dizendo que a reivindicação social ela vai se pautar em torno de uma categoria que é a categoria inventada no Brasil, que é essa categoria do preconceito de cor. Preconceito de cor não é... Já? Uau! Preconceito de cor não é uma categoria propriamente acadêmica, no sentido de que ela tenha surgido nos meios científicos brasileiros. Ela é uma categoria que ela foi criada pelos movimentos sociais negros no Brasil na primeira década do século XX, no sentido de se distanciar do que era ou de diferenciar qual era o problema que estava aqui ocorrendo no Brasil. E falar, bom, nos Estados Unidos eles dizem que tem preconceito racial, mas a gente não tem aquele preconceito de origem. Então qual é o preconceito que a gente tem? Bom, o preconceito que a gente tem é o preconceito de cor. Então essa categoria é uma categoria muito importante porque ela foi forjada pelos movimentos sociais e ela é uma categoria de vida longa, ou seja, ela ainda é muito importante para a inteligibilidade do racismo no Brasil. Qual é o limite dessa perspectiva? E aí já pensando, quer dizer, como que os intelectuais negros superaram, digamos assim, esse paradigma que estava colocado entre a denúncia do preconceito de cor e a crítica ao preconceito de cor e a liberdade como a categoria central da reivindicação. Então o que se questionava quando você lê a imprensa negra, e boa parte dela já está se tornando disponível na internet, o que se questionava? Se barra o nosso footing na cidade de São Paulo, há lugares em que a gente não pode participar, etc. e tal. Então, classificados de empregos, ou seja, todo esse conjunto de limites que tem a ver com os direitos civis propriamente ditos. E qual é o salto que leva propriamente à crítica da democracia racial? É a radicalização do ideal igualitário. Ou seja, é quando esse conjunto de associações, isso não se deu nos anos 30, nem no 40, nem nos anos 50, é quando esses conjuntos de associações passam a não mais se pautar em torno da liberdade ou em torno dos fundamentos que dariam, dos signos simbólicos que constituiriam a nação brasileira, e passam a se pautar em torno do igualitarismo. Ou seja, a questão não é só que os valores negros e a cultura negra ela é rebaixada no nosso imaginário político. A questão é que você tem todo um sistema de distribuição de recursos econômicos, culturais e políticos que são desiguais. Esse giro é o giro do igualitarismo dentro do pensamento político negro moderno brasileiro. E é ele que vai, de uma certa maneira, entrar em choque com o ideário da democracia racial. Então, você tem um momento em que, bom, por um lado, depois de 64, os próprios militares, de uma certa maneira, desmoralizaram se falar que o Brasil era uma democracia do ponto de vista de sua sociabilidade. Então você tem, na verdade, um contexto em que é possível se questionar, o mito da democracia racial, porque nós vivemos um autoritarismo político. E você tem, por outro lado, a reivindicação de um igualitarismo que é, na verdade, a incorporação da noção do racismo moderno. Ou seja, que o racismo ele não é só o preconceito, ele não é só a discriminação, mas que ele é um sistema desigual de distribuição de todos os recursos sociais. Então eu acho que o que pauta as reivindicações contemporâneas, ou seja, as ações afirmativas, a Lei 10.639 e a maioria das reivindicações contemporâneas que a gente tem hoje na nossa sociedade, elas têm
na nossa sociedade advindas do movimento negro, elas têm a ver com essa incorporação da noção de racismo moderno, que não é mais o racismo pensado ao nível do preconceito de cor, mas ele é pensado como sistema, ou seja, sistema de distribuição mesmo de recursos econômicos, sociais e políticos. O tempo se foi muito rapidamente, mas eu espero ter colocado algumas questões para o debate. Obrigado. Ele confundiu a pessoa que era banca de doutorado. A gente passa a palavra agora para a Lia Juca. Bom, eu vou começar agradecendo, vou pedir para você me falar com agradecendo o convite da Cíntia, de todos vocês, falar que é sempre bom ouvir, né, os colegas, a gente aprende muito. Partindo já da fala do Matheus, pensando o racismo como um sistema estrutural de desigualdade, né? Não mais assim, o pensamento brasileiro de que há uma democracia racial, os estudos de branquitude eles começam a aparecer. E o que seria assim, estudar branquitude e pensar branquitude? Pensar branquitude só faz sentido dentro da luta antirracista. Ou seja, isso precisa ficar bem evidente que não é pensar branquitude para enunciar o branco, mas para enunciar os privilégios simbólicos e materiais que o branco obtém nessa estrutura desigual de distribuição. E aí eu vou falar que eu venho da psicologia e eu vou pensar que além do sistema desigual de distribuição ao acesso aos bens públicos, ao acesso à saúde, à educação, etc. e tal, tem um valor simbólico dado aos brancos e aos negros na nossa sociedade. E esse valor simbólico e os privilégios simbólicos constituem as pessoas, não é que elas influenciam o sujeito, né? Eu estou pensando que a raça é uma categoria na nossa sociedade, depois que ela foi criada, né, no século XIX, ela entrou no imaginário social como algo biológico, hoje ela existe e o imaginário social constitui os sujeitos, ela perpassa a constituição de cada um de nós, né? Queria que ficasse uma pergunta para cada um de vocês aqui, né, para brancos e negros, e a resposta eu tenho certeza que é muito diferente entre brancos e negros. Quando raça foi um problema para vocês? Ou quando raça foi uma questão para vocês, né? E aí, para poder falar, a minha pesquisa, ela tentou compreender como que a experiência da raça constitui os sujeitos brancos, né? E aí, raça tem que ser entendido como uma ideia de que um fenótipo, né, qualquer fenótipo, vai ter uma continuidade moral, estética e comportamental. Vai ter atrás de um fenótipo, qualquer fenótipo, uma ideia de civilização. É essa ideia de raça que a gente tem no imaginário, né? E essa ideia de raça, ela poderia ser apenas isso. Isso seria uma racialização. Mas ela existe uma hierarquia através dessa ideia de que é um fenótipo que vai decidir e que vai falar que tem uma ideia de moral, uma estética, um intelecto e um comportamento. Ela também vai pensar que existe uma moral, uma estética, um comportamento superior ao outro, né? E isso vai ser chamado de racismo. É quando a raça, a ideia da raça, vira o racismo, que tem a ver a hierarquia. Como Kabengele Munanga sempre diz, a raça desapareceu depois que foi comprovado que não existe biologicamente, mas o filho dela, o racismo, continua. Então a gente é obrigado a usar essa categoria para entender como que ela constitui o imaginário das pessoas, né? Tentando entender essa experiência que raça produz efeitos materiais e simbólicos para os brancos e negros, né? E aí, né, acho que os colegas podem até falar melhor do que eu, como que esses efeitos, né, fazem a vida psíquica dos sujeitos negros muito diferente dos sujeitos brancos, né? E o que quer dizer isso? Que os grupos racializados, né, esse é o maior privilégio da branquitude, é isso que eu queria começar a dizer. Os grupos privilegiados sempre carregam a raça junto com eles, né? E a branquitude, ou seja, o branco é visto e é pensado como desracializado. Cada sujeito branco é pensado como um sujeito, como um indivíduo, como uma pessoa. Enquanto o negro é pensado como o negro, o índio como o índio. Ou seja, estudar o branco é também racializar esse grupo que já é racializado, só que o privilégio faz ele não perceber como racializado. Exemplo rápido.
6 pessoas brancas num lugar. As pessoas falam, tem 6 pessoas. 6 pessoas negras num lugar. As pessoas falam, tem 6 negros ali. Ou seja, o grupo branco é sempre visto como um referente à humanidade. E isso é um dos privilégios do racismo. E aí, pensando que a raça vai pensar, né, vai produzir uma ideia de superioridade estética, uma ideia de superioridade moral e de comportamento, eu perguntava para as pessoas, vou tentar resumir minha pesquisa o mais rápido possível. O que é ser branco para você? Essa é a minha pesquisa, né? O que é ser branco para você? E através dessa pergunta eu ia retirando da fala dos sujeitos tudo aquilo que está no imaginário sobre raça. Então, a primeira categoria que eu fui pegar e concluir é essa ideia de superioridade estética, né, ligada à branquitude. Eu vou trazer uma fala de alguns entrevistados para poder exemplificar e encarnar no sujeito mesmo como está constituído na fala das pessoas. Você se dá conta no seu dia a dia de que é branca? Pensa sobre isso, em que situações? É uma pergunta que eu faço. Aí uma moça branca, todos os meus entrevistados, são 40 entrevistados na cidade de São Paulo, de diferentes classes sociais, diferentes gêneros. A pergunta que eu faço é essa, e eu passei diferentes classes sociais para entender se há algo que constitui aquilo que a gente pode chamar de branquitude. Né? Aí uma moça responde, sim, principalmente quando as pessoas chegam e dizem, ah, meu cabelo hoje está horrível. Tem um amigo meu, ele é moreno, e reclama muito do cabelo. Aí ele faz assim, ah, hoje meu cabelo está horrível. Eu lembro, meu cabelo nunca tá ruim. Nesse momento eu me dou conta, eu sou branca, ele não. Eu perguntei quando que ela se dá conta de ser branca. E ela falou da estética branca do cabelo tá sempre bom. Da onde que ela tira que o cabelo tá bom? O cabelo não embaraça, ela não acorda despenteado. Ou seja, essa ideia de uma estética branca como aquilo que é bom. Tem uma fala que quem me ouve falar, eu sempre repito essa porque eu acho ela muito marcante de uma pessoa que conseguiu em uma fala falar todo o pensamento racial brasileiro. Essa moça é loira, ela tem, isso é importante dizer, de classe média, ela se diz, né, tem um rosto muito bonito e se diz que está fora do peso. Isso é importante para tentar entender o que ela está falando. Eu pergunto se ela acha que tem racismo. Ela fala, eu acho que o racismo é real. Eu nunca namorei negro, mas já namorei japonês. É difícil eu entrar num lugar e achar um negro bonito, a não ser que ele seja muito bonito, seja unânime, é um negro tal, um cara muito lindo. Mas no geral eu não vou achar esses caras bonitos. Quando saio à noite, se eu vejo um branco muito bonito, tenho certeza de que não tenho chances com ele. Mas tenho quase certeza de que tenho chances com um cara negro muito bonito. E eu pergunto, o que é um branco muito bonito? E um negro muito bonito? E o japonês? Para mim, há diversos tipos de brancos muito bonitos. Mas estou falando de um tipo Brad Pitt, loiro de olhos claros. E negro muito bonito? Ah, esses negros com estilo exótico, tipo rasta, com traços finos. Agora, japonês, em geral, não acho eles muito bonitos. São todos parecidos, iguais aos índios. Mas os japoneses me atraem porque são mais determinados e menos malandros que os brasileiros. E por que você acha que um branco muito bonito... Por que você acha que com um branco muito bonito você não tem chances? E por que teria com um negro muito bonito? Qual é a diferença? É que para um branco muito bonito eu estou fora do padrão, né? Eu sei que tem um rosto muito bonito, mas estou fora do peso, risos. E por que com um negro? Eu sei que eles adoram loiras, risos. Não é, olha os jogadores de futebol, os pagodeiros, eles são sempre acompanhados de loiras. Essa menina, eu pego a fala dela, porque eu acho assim, ela já deu a tese. Ela é muito importante porque ela não é uma louca maníaca que vai ser internada amanhã. Ela pegou todo o pensamento racial e usou assim, ela está usando assim, no mercado afetivo eu tenho mais chance aqui, a ideia de que malandro é brasileiro, ou seja, o pensamento racial está perpassando tudo, até dizer que o japonês não é brasileiro, mesmo que ele esteja em 3 gerações aqui, se é filho de italiano, 3 gerações já é brasileiro, o japonês não, porque é o tripé racial feito na década de 30, que quem é brasileiro ou é negro, ou é índio, ou é